Abril está sendo considerado o mês do consumidor brasileiro. Isso porque, desde o ano passado, com a criação do sistema das bandeiras tarifárias, o mecanismo opera em sua melhor fase, a fase da bandeira tarifária verde. Mas isso, como já disse na matéria, não é sinônimo de economia certa para o consumidor. Mesmo sem as cobranças extras no final do mês na conta de energia, o consumidor deve estar sempre atento aos gastos. E pensando nisso, eu trago aqui hoje para vocês algumas dicas de como economizar com gastos de energia em sua própria casa durante o seu dia a dia. Gostou? Então vem comigo que eu te mostro agora. Bom, como vocês podem ver, agora são 6 horas em ponto aqui na minha casa e as luzes estão todas apagadas aqui. Eu vou dar uma volta com vocês. A primeira dica então que fica para as pessoas é a seguinte: se você tem uma casa com um local bem arejado, com bastante janela, vocês podem ver que tem uma janela aqui atrás, algumas janelas aqui na lateral, uma janela ao fundo. Então, com um local bem arejado, você consegue deixar as luzes apagadas mesmo chegando num período mais noturno. Agora são 6 horas em ponto, então a gente não tem a necessidade ainda de acender as luzes. A gente tem até uma iluminação bacana pelo horário que a gente está. A segunda dica que eu deixo aqui para vocês é sempre a gente lembrar de apagar as luzes quando a gente sai de um ambiente e vai para o outro. Então aqui a gente está na sala com a luz acesa. Para que eu preciso deixar aceso aqui? Se eu estou entrando nessa outra aqui e a luz já está acesa, então é sempre a gente ficar atento a apagar as luzes quando a gente sai de um ambiente para o outro. Outra dica que diminui também o consumo de energia na sua casa pode ser a troca das lâmpadas. Como vocês podem ver aqui nesse ambiente, a lâmpada que a gente está usando aqui é aquela lâmpada mais clara. Você pode ver ali em cima, é a lâmpada eletrônica. A gente tem três tipos de lâmpadas. São as lâmpadas as amarelas, que são as incandescentes, e as duas lâmpadas brancas, que são as lâmpadas eletrônicas, e também as lâmpadas de LED, que são um pouco mais caras, mas são as mais econômicas. Se vocês repararem no fundo, naquele quarto ali no fundo, a lâmpada que está sendo usada é a lâmpada incandescente, a lâmpada amarela. É a lâmpada que mais gasta energia. E já nesse outro lado da sala, a gente está usando já a lâmpada branca, que é a lâmpada que gasta menos energia. Então você conseguir trocar todas as lâmpadas da sua casa para as lâmpadas brancas, ou de LED, ou as eletrônicas, já vai dar uma bela reduzida nos seus gastos ao fim do mês. Outra coisa que a gente deve estar sempre atento também é quando a gente vem na cozinha e você vai pegar algo na geladeira, você acaba deixando a geladeira semi-aberta. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma água para tomar e a pessoa, em vez de fechar ela por completo, deixa a geladeira assim. Isso aqui gasta muita energia. Você deixar a sua geladeira aberta, você tem que sempre conferir se a geladeira, tanto a geladeira, o freezer, todo tipo de geladeira que você tiver na sua casa, você tem que sempre conferir se ela está bem fechada para não gastar energia. Você vai estar gastando uma energia à toa se você deixar essa geladeira aberta. Outra dica de economia: se você tem ar-condicionado ou ventilador na sua casa, tente deixar eles o mínimo possível de tempo ligados. O ar-condicionado, por exemplo, ele funciona durante 2 horas com uma economia boa. Passando dessa hora, desse limite de 2 horas, o ar-condicionado fica muito gastão, ele gasta muita energia, é uma energia desnecessária que você está gastando. Uma outra dica que a maioria das pessoas acaba esquecendo de fazer é tirar os eletrodomésticos da tomada. Às vezes você tem uma televisão, como no caso aqui, um aparelho da NET, o codificador, um computador, tudo ligado na tomada, tudo em stand-by. O stand-by gasta tanto quanto a TV se o eletrodoméstico estivesse ligado. Então, quando fica aquele pontinho vermelho, pontinho amarelo aqui, o computador ligado, no stand-by, ele gasta muita energia. Então, se você puder vir aqui, é simples, você só vem e tira ele da tomada. Você já vai estar economizando muita energia na sua conta no final do mês. No caso do chuveiro elétrico, é sempre importante a gente maneirar na quantidade de banhos e também na duração desses banhos que a gente tem por dia. Tomar sempre cuidado também para não deixar a água pingando ao final do banho, sempre fechar bem o registro, para não ter problema de gasto de água e gasto de energia, consequentemente um gasto desnecessário. Uma outra dica para você: se você possui uma piscina, um spa ou até uma hidromassagem, existem mecanismos que são chamados de timers. Eles funcionam para desligar automaticamente os seus eletrodomésticos na sua casa. Então, caso você esteja usando a sua piscina, o seu spa, você não vai mais utilizar, o mecanismo acaba desligando sozinho para você com esse timer. Você programa o tempo que você quer deixar ligado e isso dá uma bela economia no final do mês. Uma dica para você economizar com energia na sua casa é você evitar de usar os eletrodomésticos de alto gasto de energia em horários de pico, como o ferro de passar roupa, por exemplo, e também a máquina de lavar. Você usando esses eletrodomésticos nos horários de pico,
você vai ter um gasto de energia muito mais alto do que o normal. Então você passar roupa, lavar uma roupa na máquina de lavar, ou até mesmo você tomar banho, fazer outras funções na sua casa, nos horários de pico, é um pouco prejudicial para você e você vai acabar tendo um gasto maior no final do mês. Por fim, se você for fazer alguma coisa para comer no seu fogão, se você for fazer um almoço, uma janta, aproveite para pensar coletivamente. Se você vai fazer para você, pense se mais alguém na sua casa vai querer também e você já acaba fazendo tudo de uma vez só e você tem uma economia também no final do mês nas suas contas de energia. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e lembre-se sempre, energia economizada é energia bem utilizada.